processamento da folha de pagamento. Então, para iniciar, fazer uma folha de pagamento que seja de acordo com os valores de remuneração e também dentro da legislação envolve, primeiramente, conhecimento, que nós obtivemos em todas essas aulas anteriores. Responsabilidades. Nós citamos em algumas aulas aí o que o empresário ou a pessoa que entende que tem que montar uma empresa tem que ter como processo de responsabilidades sobre os tributos referente à folha de pagamento. Processos e variáveis do profissional de contabilidade. Também citamos esse profissional de contabilidade, quais são as responsabilidades dele ou a pessoa que cuida da parte de departamento pessoal dentro de uma organização. Diante desses fatos, todas as empresas que possuam colaboradores precisam, em algum momento, realizar o fechamento da folha de pagamento. Esse processo demanda atenção e cuidado, visto que assegura os valores repassados pelos serviços prestados e também serve como comprovante das transações entre colaboradores e a empresa. Então, nesta aula que nós separamos aqui como se fosse um guia, pedimos que vocês acompanhem e com isso garanta uma gestão de RH eficiente, integrando esse processo às demais áreas da empresa para manter os negócios operando com qualidade. Então, pessoal, diante dessa primeira introdução, para entender melhor o que é a folha de pagamento e tudo o que ela faz necessário para fazer de modo integrado e ágil. Acompanhe a leitura. Então, neste vídeo nós vamos ler e comentar esse conteúdo, até mesmo porque eu peço para vocês pegar lápis e papel para fazer algumas anotações referente a esse conteúdo do processamento da folha de pagamento. O que é a folha de pagamento? A folha de pagamento é um documento que registra as movimentações e atividades de cada funcionário dentro de uma empresa. Com ela, a companhia demonstra todos os rendimentos e desconto que o funcionário teve no mês. Olha para vocês verem a importância, pessoal. E também permite, olha para você ver, isso aqui eu peço para vocês frisar bem essa informação. Permite a visualização das informações consolidadas de todos os colaboradores, facilitando a avaliação do impacto que a despesa com o pessoal possui no caixa. Então, diante dessa informação, nós podemos entender que aqui no nosso país, no Brasil, a elaboração da folha de pagamento é obrigatória de acordo com o artigo 225 do Decreto 3.048/1999. A legislação também determina a discriminação das seguintes informações. Então, pessoal, vamos ver o que descreve, Legislação também determina, que a discriminação das seguintes informações: nome do segurado do empregado, trabalhador avulso, autônomo ou equiparado, o empresário e demais pessoas físicas sem vínculos empregatícios, o cargo, a função ou serviços prestados, parcelas integradas da remuneração, parcelas não integradas da remuneração diárias e ajuda de custos, o nome do segurado em gozo do salário maternidade, os descontos legais, a indicação de cotas salário-famílias atribuídas a cada segurado, empregado ou trabalhador avulso. Então, pessoal, o que nós podemos entender com essas partes aí que a gente frisou? Além de conhecimento da legislação, elaborar uma folha de pagamento exige o entendimento de todos os cálculos, uma vez
da forma correta. Um ponto importante que nós podemos citar aqui é adotar bons processos e ter um sistema de gestão que ajude nessa elaboração. Facilita a vida do profissional de contabilidade ou aquele colaborador do RH com a documentação organizada. Os meios digitais permitem armazenar o histórico do profissional dentro da empresa com mais segurança e rapidez. Então, pessoal, nesse primeiro contexto aí, vamos apagar aqui o que a gente frisou, né? Eu pedi para vocês pegar um papel e anotar, ok? Logo em sequência, nós vamos entender um pouco melhor sobre como fazer a folha de pagamento. A folha de pagamento é de responsabilidade do setor de departamento pessoal de uma empresa. Ou seja, o nosso curso aqui está preparando vocês para estar executando essa parte prática. Porém, muitas vezes essas responsabilidades é terceirizada para o escritório contábil. É recomendável que toda a documentação dos empregados esteja sempre atualizada e organizada. Então, pessoal, essa documentação, além de estar no sistema da contabilidade, é importante que a empresa também tenha arquivo que comprove todas essas evidências, tá? A empresa copia e envia documentos para a confecção da folha para a contabilidade. Essa sim que transforma esses dados na folha de pagamento. Tanto o funcionário quanto a empresa, olha para vocês verem que importante, tanto o funcionário quanto a empresa devem ser informados das quantias movimentadas no mês. Mas por que a gente precisa dessa informação? Logo aqui embaixo está falando para fazer a folha de pagamento de forma correta. É importante adotar critérios, que são as regras, né, antes de serem feitos os cálculos necessários com foco e enviar impedimentos legais. No caso, aqui está falando enviar, não, enfoque e evitar impedimentos legais. Então, pessoal, o que isso quer dizer? Que, na verdade, tudo aquilo que eu estou informando, ele tem que ter evidências e tem que estar correto, tá? Conforme o artigo 225 do Decreto da Lei 3.048/1999, nos incisos 1 e 2, estabelece a obrigatoriedade e detalhes de como fazer a folha de pagamento. A empresa também obriga a preparar a folha de pagamento e lançar mensalmente os títulos próprios de sua contabilidade, indicando as diferenças e valores descontados. E para elaborar a folha de pagamento, deve-se seguir alguns passos que vamos acompanhar abaixo. Adapte o passo a passo à realidade da sua empresa e comece agora mesmo. Então, pessoal, diante dessa dica aqui, pegue de novo a sua anotação, tá? Papel e caneta para a gente anotar. Primeiro passo, informações cadastrais. Para iniciar, alguns dados são fundamentais. Olha para vocês verem. Primeiro, conferir o KNAI, importante, que é aquela especificação da função e das atribuições do colaborador. Conferir a alíquota do RAT versus FAP, né, pessoal? Que são todas aquelas tributações que a gente entende que tem que ser correta para passar para a contabilidade. Essas informações cadastrais são muito importantes para o momento de apuração dos encargos. Então, logo no cadastro da empresa, é preciso ter atenção na coleta desses dados. Então, desde o primeiro passo, eu já tenho que estar focado no resultado final dessa folha de pagamento. O segundo passo, ele está falando no cartão de ponto, uma aula que nós também já citamos, como preencher e conferir essa etapa, que é o cartão de ponto, tá? Esse próximo passo, ele envolve mais etapas, agora referente ao mesmo ponto de cada colaborador. Primeiro, apurar os cartões de ponto de todos os empregados. Segundo, verificar se há prêmios e gratificações.
O terceiro, apurar e ajustar as horas extras. Então, pessoal, é muito importante que esses cálculos de horas extras ou horas excedentes do banco de horas sejam muito bem calculadas e determinadas para o profissional do departamento pessoal ou para a contabilidade. Quarto, checar funcionários que recebem cargo de confiança. Quinto, calcular as comissões. Esse cálculo também ele tem toda a importância como as horas extras. Sexto, acompanhar o adicional de periculosidade e insalubridade. Calcular também o adicional noturno. Agora que nós tivemos todos esses 6 cuidados, nós temos que entender que com esses dados, o profissional responsável pela folha de pagamento já pode ter uma base para os eventos que irão constar na folha de pagamento. Como fazer a folha de pagamento, nós acabamos de visualizar, E agora nós vamos para o terceiro passo, afastamento e férias. Em seguida, é preciso considerar alguns eventos especiais. Primeiro, análise dos afastamentos e retorno para o prazo de lançamento no mês. Segundo, verificar se foi enviado para o S-Social, o S2230. Terceiro, observar e conferir as licenças, Pode ser licença por alguma situação de saúde, ou licença paternidade, ou licença maternidade. Então, diante desse terceiro passo, aqui ele nos traz uma informação, pedindo uma atenção a esses lançamentos, pois eles podem interferir no cálculo da folha do funcionário que está de férias ou licença médica. Essas informações devem constar no E-Social a fim de evitar inconsistências detectadas pelo governo. Então, pessoal, hoje não tem como a gente manipular uma função ou as atribuições de um colaborador, que tudo vai estar registrado nesse programa que basicamente todas as informações vai direto para o governo, que é o E-Social. Diante desses 3 primeiros passos, vamos para o quarto, Passo, admissões e rescisões. O que deve ser realizado neste momento é, primeiro, lançamento das admissões e rescisões. Segundo, verificar se as admissões foram enviadas ao E-Social S2200. Verificar se as rescisões foram enviadas ao E-Social S2250 e S2299. Então, pessoal, todos esses códigos aqui, tanto o profissional do departamento pessoal ou o colaborador da contabilidade, ele subentende-se que isso aqui são códigos para que ele acesse o E-Social devidamente na sua informação, conforme determina as regras e a lei, para evitar inconsistências detectadas pelo nosso governo aí, certo? Com essas informações, será calculado o salário proporcional para os funcionários admitidos no decorrer do mês, além de verificar os lançamentos dos valores pagos em rescisões para apurar os encargos devidos. Quinto passo são os lançamentos de eventos para fechamento de folha. As demais ações referentes ao pagamento dos colaboradores devem ser consideradas nessa etapa, como calcular e conferir os convênios e serviços, conferir pensões alimentícias, exportar o vale alimentação ou refeição. Pessoal, o que eu pedi para vocês pegarem uma folha e anotar bem são essas informações, onde nós estamos pontuando aqui, colocando primeiro, segundo, terceiro, quarto, validar o vale transporte. 5. Verificar
verificar descontos adicionais. 6. Conferir o fechamento e cálculo do INSS. Conferir o fechamento do cálculo do IRRS. Gerar o GFP para recolhimento do FGTS, que é a guia, enviar os eventos mensais para o E-Social, mais código S1200, S1210 e S1250. Fazer o fechamento dos eventos periódicos conforme o S1299. Então, pessoal, vocês veem que a folha de pagamento ela é complexa no sentido de prestar muita atenção nas informações que são repassadas ao sistema do E-Social, correto? Quais os principais proventos da folha de pagamento? A folha de pagamento é composta de diversos proventos, que são os valores que o colaborador terá que ganha no mês, veja abaixo os principais deles. Mais uma vez, vamos anotar item por item dessa parte, tá? Primeiro, salário. É o valor devido do empregado ao empregado, ou melhor, é o valor devido ao empregador ao empregado. Poderá ser fixo caso o funcionário seja mensalista, ou variável se for horistas, em razão do trabalho realizado durante o mês. Esse valor deverá obedecer ao mínimo da categoria e deverá ser consultado através da convenção coletiva. Próximo item, salário bruto versus salários líquidos. É aquele valor que está registrado na sua carteira, o total de proventos e aquele que você vai receber. O salário bruto, que também pode ser chamado de salário base, é o total da remuneração, conforme eu tinha dito. Trata-se do valor que fica registrado na carteira de trabalho e será usado como ponto de partida para o cálculo para vários recebimentos do funcionário, como exemplo, o 13º, seguro-desemprego, benefícios da aposentadoria e até para financiamentos e empréstimos. Já o salário mínimo, ou melhor, salário líquido, é o valor que cai na conta do empregado depois de descontadas as contribuições obrigatórias, como exemplo, INSS, Vale Transporte e outros descontos, como plano de saúde, atrasos, faltas, entre tantos, tá? O outro item aí que a gente tem que entender como proventos também, pessoal, são as horas extras, chamadas de horas extraordinárias. Este é o adicional para o empregado pelo tempo além do horário firmado em contrato. O que a legislação prevê nesse ponto de hora extra? Ela prevê que o colaborador poderá fazer até 2 horas, tá? 2 horas por dia, e esse horário será adicionado de mais 50% no mínimo sobre o valor da hora normal. Então, pessoal, a hora extra, além dela ser acrescentada 2 horas, ela tem um acréscimo de mais 50% em cima de cada hora aí, tá bom? Como podemos saber o valor da hora normal? É bem simples, tá? Então, como nós vamos fazer esse cálculo? Basta pegar o valor do salário do empregado e dividir pela quantidade de horas contratadas. Vamos agora citar alguns exemplos. Esse exemplo eu quero que vocês anotem, tá? Exemplo: se um colaborador tem contrato de 220 horas mensais e o salário de R$ 1.800, nós temos 1.800 dividido por 220, que será igual a 8,18. Então, o valor da hora extra é de R$ 8,18. E para colocar o adicional da hora extra, basta fazer um acréscimo de 50% sobre o valor da hora. Ficou claro? Então vamos passar para a próxima etapa, tá? Aqui nós vamos falar de outros proventos da folha de pagamento. Vamos lá. DSR, que é o descanso semanal remunerado.
Essa parte, pessoal, muitos colaboradores e funcionários, no caso, têm muitas dúvidas referente ao quê? Caso eu falte um dia de trabalho durante a semana, o meu descanso semanal remunerado ele também é descontado, tá? Então, na verdade, você faltou um dia, será descontado o dia mais o descanso semanal remunerado, que equivale a 2 dias, tá? Então, no artigo 67 da Consolidação das Leis Trabalhistas, lá na nossa CLT, temos que é assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, salvo motivo de necessidade imperiosa de serviço. A legislação estabelece que a folga ocorra preferencialmente aos domingos e o repouso deve ser de 24 horas, sem a possibilidade de divisão desse tempo em horas diárias. E como ele é pago? Também para horistas, para os colaboradores que tiveram horas extras, comissões ou adicionais noturnos. Acompanhe como calcular esse valor. Aí, pessoal, mais um cálculo que eu prefiro que vocês anotem, tá? Então, nós temos aqui um exemplo, tá? Se um colaborador teve R$500 de horas extras em um mês de 25 dias úteis e 5 não úteis, seu cálculo será o seguinte, vamos lá, 500 dividido por 25 vezes 5, que é igual a 100 menos 0. Então, nesse caso, o colaborador vai receber R$100 de descanso semanal remunerado, ok? Vamos apagar aqui, que basicamente a gente só frisou para vocês anotar, tá? Todos esses cálculos, pessoal, eu estou pedindo para vocês anotar para ficar mais fácil na hora do dia a dia, tá? Inclusive essas telas, por que eu preferi fazer em apresentações? Porque é muito conteúdo onde precisa de informação. E essas informações é necessário que vocês anotem para estar fazendo tudo corretamente conforme nós criamos esse passo a passo, ok? Um outro item aí que é muito questionado, adicional de periculosidade. Como funciona esse provento? Este deverá ser pago ao colaborador que desenvolve atividades que oferecem perigos à sua vida, incluindo risco de morte. As atividades estão descritas na NR16 do MTE. Então, pessoal, basicamente, se vocês têm um breve conhecimento do código, né, da NR16, lá quando nós estamos falando de segurança do trabalho, entendeu? Vamos dar uma lidinha aí que vocês vão estar mais por dentro e fazendo com que esse estudo fique mais completo nessa questão do NR16 aí. Então, nesse fato de proventos, ele configura o valor de 30% sobre o salário. Então, além do salário, eu tenho que calcular mais 30% de periculosidade. Um outro provento que tem é o adicional de insalubridade. Segundo a CLT, lá no artigo 189, são consideradas atividades insalubres aquelas que colocam o empregado em contato com material perigosos, tóxicos e nocivos à saúde, pessoal. Então, quem determina quais são os riscos cobertos pelo benefício é a norma regulamentadora NR15. Então, aqui nós estamos falando da norma regulamentadora 16, né? Aqui, na insalubridade é a 15, na periculosidade é a 16. E a quantia é paga conforme a classificação em diferentes graus insalubres, que geram adicionais distintos na remuneração do empregado. São eles: primeiro grau mínimo, o adicional de 10%. Segundo grau é médio, o adicional de 20%. Terceiro grau máximo é de 40%. Esses adicionais são pagos sobre o salário mínimo, diferente da periculosidade, que é sobre o salário base.
Então, pessoal, mais uma vez nós vamos frisar esses itens aqui, ó. Eu vou pegar desde o momento como a remuneração são pagas e os graus que eu tenho que incidir o percentual em cima, ok? Então, peço para vocês também anotar essa parte aí. Passar a borracha aqui e nós vamos dando sequência. Quais são os principais descontos da folha de pagamento? A maior parte dos descontos feitos diretamente da folha de pagamento são parte da contribuição com tributos federais e estaduais, deduções que dizem respeito a outros benefícios que o empregado tem direito da empresa ou até decorrentes da sua conduta. Confira quais são esses descontos. Primeiro, INSS. O desconto do INSS, o que é INSS, pessoal? Nós já falamos em aulas anteriores aí, tá? É basicamente um desconto, né, do Instituto Nacional do Seguro Social. É realizado sobre o valor total da remuneração e nesse cálculo entram todos os adicionais que incidem sobre o INSS. Com ele, o trabalhador terá a garantia dos benefícios da aposentadoria. Aqui, basicamente, na próxima aula, nós vamos fazer um cálculo do INSS, tá? Como ele se dá? Uma forma progressiva e é um dos descontos da folha de pagamento. Aqui também nós temos que ressaltar que existe um limite de desconto. E caso o trabalhador ganhe mais do que o teto limite máximo, será descontado o valor limite de acordo com a tabela vigente. Um outro desconto são as faltas e atrasos. As faltas não justificadas pelo trabalhador ou faltas que não tenham atestado ou comprovantes que justifiquem a ausência poderão ser descontadas sim no salário. Então, pessoal, uma coisa que eu peço que vocês fiquem atentos, pessoal que trabalha nessa área de DP. Caso a pessoa ligue de manhã e fale, olha, eu não posso ir, vou levar um terceiro, que seja um primo no hospital. É justificado? Não, pessoal. Falta justificado é quando a pessoa traz atestado médico de saúde dele próprio, entendeu? Ou de um familiar de primeiro grau, esposa e filhos, ok? Um outro desconto que também é dito e é muito direto é o vale transporte. A empresa deve conceder esse valor ao funcionário que optar por receber o vale transporte, independente da distância que ele percorre de casa para o trabalho e vice-versa, através do transporte público. Esse desconto é de 6% sobre o salário. E esse benefício é custeado para as despesas com transporte do empregado. Caso o valor entregue pela empresa for maior que o descontado, a empresa irá custear essa diferença. Então, pessoal, pela lei, pelo direito, são só 6% que podem ser descontados, tá? Agora vamos falar sobre o imposto de renda retido na fonte. O que é o IRRF? É um desconto compulsório sobre o rendimento assalariado, além de um valor ser descontado em folha, deve-se ter como base a tabela disponibilizada pela Receita Federal. Então, o seu contador ou a pessoa que trabalha no departamento pessoal, quando chega o período de declarar o imposto de renda, ele elabora um documento e passa para o colaborador, para que esse entenda se ele vai precisar fazer esse imposto de renda ou não, tá bom? Um outro item aí sobre o desconto é o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A empresa é obrigada a depositar o título do FGTS, tá? Que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, até o dia 7 do mês subsequente.
o valor correspondente a 8% da remuneração do trabalhador, para que seja utilizado em caso de rescisão. Diante desses 8%, esse valor não é custeado pelo trabalhador, e sim pela empresa. Quem paga é a empresa. Então, não deverá ser descontada. Ainda podem existir outros descontos, como o vale-refeição, plano de saúde. Então, é por isso que é importante identificar as variações de cada empresa e os benefícios que serão descontados em folha. Aqui nós estamos citando os descontos da folha de pagamento. Forma e prazo de pagamentos de salários. O pagamento de salários de mensalistas deverá ser realizado no máximo até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencimento. Vale lembrar que sábado é considerado um dia útil, inclusive para o pagamento de salários. O empregado deve ter um contra-cheque ou olerite assinado e, caso seja analfabeto, usar a impressão digital. Em caso de pagamento em contra-cheque, ou melhor, em caso de pagamento em cheque, é preciso sinalizar o horário para o desconto. Então, pessoal, essa informação é bem importante, tá? Então, às vezes, passa um cheque para vocês na data do 5º dia útil, mas se esse cheque vai ter um valor a ser ressarcido ali, descontado, né, os dias posteriores, também não está condizente conforme o 5º dia útil, tá? Agora que nós já identificamos algum desses processos, vamos citar algumas dicas para vocês estar fazendo uma folha de pagamento precisa, sem nenhum medo de erro, com segurança e eficácia para pagar os colaboradores da empresa que vocês trabalham. Primeiro, se eu preciso de ter agilidade, é imprescindível que você escolha um sistema de folha de pagamento que auxilie e automatize o processo, pois quanto maior a quantidade de funcionários, mais tempo será exigido do profissional. Além disso, o sistema ajudará na redução de erros no momento da elaboração de folha. Então, pessoal, essa dica é muito importante, tá? O próprio sistema ele cria parâmetros para que você não cometa erros básicos, né? Aqueles erros que é uma falta de atenção, às vezes são pequenas coisas que fazem toda a diferença no fechamento, tá? Um outro item aí que nós podemos informar como dica: seja com os dados dos colaboradores sempre atualizados. Como exemplo, nome, endereço, cargos, salários, os descontos e benefícios. Então, você que é colaborador, que cuida dessa parte do departamento pessoal, você é o responsável tanto para estar manipulando essas informações ou repassando para a equipe da contabilidade. A folha de pagamento pode corresponder à personalização de cada empresa. Portanto, aqui eu peço mais uma vez, fiquem atentos. E por último, atenção às horas trabalhadas dos colaboradores. Se a empresa faz o pagamento de horas extra ou se possui um banco de horas formalizado, isso tudo faz com que fique muito mais precisa esse cálculo de horas, tá? E por último, verifique as principais informações da rotina diária do trabalhador, como faltas, atrasos, horas extras e qualquer outra informação que possa impactar na folha de pagamento diretamente desse colaborador, certo? Então, pessoal, trouxe para vocês todas as informações necessárias para o cálculo da folha de pagamento. Na próxima aula nós vamos fazer uma folha de pagamento na prática, tá? Que é a aula 13, que é o cálculo da folha de pagamento. Peço que vocês continuem nos seguindo nas nossas aulas, tá? Agradeço que vocês tenham chegado até aqui
E o nosso curso está na parte prática e quase na finalização. Atenciosamente, eu sou Roberto Nascimento, tá? Basicamente, eu tenho o apoio da nossa consultoria para ministrar esse conteúdo para vocês, ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.